Olá, boa noite. Meu nome é Hugo Guilherme da Silva. A gente vai estar divulgando algo que Deus tem colocado no coração da gente, né? Esse canal ele foi criado com esse propósito, né? Para exercer em partes o chamado de Deus para mim. E o chamado que Deus tem para mim é ser comunicativo. A partir do momento que eu descobri esse propósito meu, e não tem muito tempo que eu descobri, eu comecei a exercer ele e comecei a colher frutos inimagináveis a partir do momento que eu deixei de lutar contra o que Deus realmente queria para minha vida. Falando um pouco da minha vida pessoal, assim, eu nasci no Evangelho, né? Sou filho de pais cristãos. Inicialmente eles eram católicos, na verdade era da Renovação Carismática, e minha mãe sempre foi uma mulher de oração, né? E se eu aprendi alguma coisa sobre milagre, relacionamento com Deus e evangelismo, foi com minha mãe, né? Minha mãe é uma mulher que tem um chamado para evangelizar, apesar de hoje, por causa de uma trombose de veia profunda seguida de uma embolia pulmonar, ela talvez não exerça tanto o evangelismo. A pandemia também não deixa, não permite, né? Mas ela tem um chamado para evangelizar e ela faz isso com prazer, né? Afinal de contas, ela exerce o chamado dela. Então eu fui criado desde novo no Evangelho, entendendo, compreendendo que Jesus era o Senhor, nosso Salvador, que Jesus voltará, né? Entendendo que Jesus voltará. E na adolescência eu fiquei bem afastado de Deus, apesar de ir na igreja, mas estava de corpo presente. Minhas atitudes, meus pensamentos, tudo aquilo que eu imaginava ia contra realmente o que Deus queria. Mas aí, falando um pouco sobre chamado, sobre propósito, hoje se fala muito, né, de qual é o seu propósito, né, o que você tem que fazer, por que você veio ao mundo e coisas do tipo, né? O que eu quero dizer para vocês é que o chamado, né, eu aprendi pouco tempo com o pastor André Valadão, que o chamado é o que seu chamado é o que você faz de bom, ou seja, o que você desenvolve com facilidade. E aí eu vou contar um pouco sobre o meu chamado, e eu quero que você entenda através desse vídeo, que contando um pouco da minha história, eu quero que você entenda que nós muitas das vezes estamos como Jonas, atrapalhando o barco dos outros, fazendo os outros jogar a carga fora, quando na verdade nós não estamos exercendo o nosso chamado. Entenda que Deus chamou Jonas para Nínive, e Jonas foi para Tarsis. Sendo assim, Jonas foi contra a autoridade de Deus, e Deus se levantou com uma grande tempestade para mostrar para Jonas que ele era o Deus supremo e que assim não teria como nem ir para lugar algum, né? O salmista fala que nem a profundidade, nada poderá nos separar do... Ou seja, o Deus onisciente vai estar aonde nós estivermos. Entendendo isso, entenda que se você não exerce o seu chamado, seja ele qual for, o meu é comunicação. Eu desde pequeno nunca tive vergonha de falar em público, nunca tive vergonha de atuar em teatro na escola, apresentar um trabalho, nunca tive vergonha de cantar, mesmo cantando mal e semi-tonando adoidado, nunca tive vergonha para isso. Então assim, e acontece que desde pequeno eu manifestava o chamado para mim. Entenda que às vezes seu chamado é ser comunicativo, às vezes seu chamado é cantar, às vezes seu chamado é tocar, às vezes seu chamado é receber alguém na igreja, é ser hospitaleiro, é ser recepcionista. E não há nenhum problema com isso. Não há nenhum problema em ter um chamado diferente, porque a Bíblia fala, o texto bíblico fala que um corpo é diferente. E os membros são diferentes, mas eles juntos completam e formam um corpo. Assim como eu sou comunicativo, você que está me vendo aí da sua casa, você pode cantar bem. Então, enquanto eu faço um apelo e você entra cantando, você vai manifestar o chamado de Deus. Entenda que
o canta bem, mas tem o outro que recebe as pessoas tão bem na igreja, pessoas que nessa pandemia estão se sentindo sozinhas, pessoas que não sentem um abraço, sentem nada. Na hora que chegam ali na igreja, mesmo com as restrições que tem que ter, mesmo com as coisas que tem que ter, porque a gente não pode se dar o luxo de achar que isso não existe, a grande questão toda é que mesmo um sorriso de quem é chamado para recepcionar já causa um reboliço, já causa algo diferente em quem chega na igreja. Então, quando o corpo de Cristo, a igreja, está formada, ela é um sistema. Se ela é um sistema, nós temos que entender que esse sistema ele pode ruir. Uma mesa de 3 pernas, sem uma, ela cai. O que eu quero dizer de 4 pernas também, ela vai cair. O que eu quero dizer é que você precisa se encontrar no reino de Deus e Deus vai te usar. Porque eu sou comunicativo, mas se eu for exercer qualquer outro tipo de coisa, eu não vou ir bem. Vou contar para vocês um pouco da história, né? Eu desde pequeno achei que tinha um chamado pro louvor, né? Então eu lutava para cantar, né? Vamos cantar e tal, vamos tocar. Aprendi a tocar com 13 anos e tal, mas eu nunca cantei e toquei bem. E por mais que eu treinasse assim, eu treinava mesmo assim com vontade, eu não conseguia tocar e cantar bem. Por quê? Porque na verdade eu era comunicativo. Enquanto eu lutava para cantar bem, alguém falava comigo assim: mas você é comunicativo. Enquanto eu lutava para cantar bem, alguém falava assim: Hugo, você é comunicativo. O que eu quero que você entenda nessa noite é que não corra do seu chamado. Missões, glória a Deus, todos nós temos um chamado para missões, mas uns têm um chamado mais forte, específico para fazer missões. Se seu chamado é ensinar, glória a Deus, você vai ser o melhor ensinador de Bíblia, você vai começar a falar da palavra de Deus, você vai começar a estudar o Evangelho, Deus vai te revelar e você vai ficar com a compreensão muito clara para poder ensinar para outras pessoas. Deus vai te dar a revelação para você ensinar para outras pessoas, é algo de Deus, né? Entenda que Deus tem chamado para ministro, para mestre, para pastor, né? Se seu chamado é cuidar de ovelhas, você vai ter um senso de liderança sobrenatural, você vai ter uma qualidade de gestão diferente, porque Deus te chamou. E muitas das vezes, algumas vezes, o chamado para ser pastor, ele se confunde com o chamado para ser evangelista, ser comunicador, porque às vezes a pessoa se comunica bem, fala bem, tem uma postura boa, tem uma boa oratória, mas na verdade ela não é um bom líder, ela não é um bom gestor, e quando na verdade o bom líder, o bom gestor, ele é um chamado para pastor. E quem tem uma oratória excelente, compreende a Bíblia e tem uma excelente oratória, consegue transcender, consegue fazer, colocar para fora aquilo que Deus está falando no seu coração, ele é mais um evangelista. Então assim, nós precisamos entender o chamado de Deus, né? E entendendo esse chamado de Deus, eu e você passamos a viver o nosso propósito. Por que eu tô falando isso? Eu fui diretor de coral, não deu certo. Fui regente coral, não deu certo. Tive banda, não deu certo. Me assisti com louvor praticamente 20 anos da minha vida na igreja onde minha mãe converteu e não deu certo. Por quê? Porque meu chamado não era louvor, era ser comunicativo. E aí eu quero que você possa compreender algo sério, e isso é sério. Isso que eu vou falar aqui agora é muito sério. Se você vai contra o chamado de Deus para você, você está como Jonas, que Deus mandou ir para Nínive e ele foi para Tarsis. O problema não é você ir para Tarsis. O problema é que o caminho que vai te levar para Tarsis vai ter tempestade. Vão ter que jogar a carga fora. O navio vai quase afundar. E na verdade o problema era você. Você pode estar no ministério para o qual Deus não te chamou. Então você está atrapalhando muitas das vezes ao chamado de gente que tem aquele chamado. O que você precisa entender é que a sua necessidade de ser aceito ou aceita, ela não pode sobrepor o teu chamado. Grande parte da minha vontade de
de cantar, de ser do louvor, era porque eu queria ser aceito, em função de uma ferida emocional relacionada à rejeição. Então, eu tive uma rejeição muito grande, né, baseada em ser comunicativo. Então, como eu era comunicativo e muito comunicativo, as pessoas achavam que eu não era de confiança, as pessoas achavam que eu falava demais, que eu era entrão, etc, etc, etc. E de fato, como o chamado meu para ser comunicativo, eu não fui moldado para isso, porque eu não tinha essa compreensão. Então, como eu não fui moldado, eu cometia erros que, se você excede e não tem o Espírito Santo, você não está andando com o Espírito Santo no seu chamado, o Espírito Santo não te fala, vai até aqui, para, e você não entende, então você começa a cometer vários erros. E a imaturidade da minha juventude também ajudou nisso. Então eu fui muito rejeitado. Às vezes tinha uma roda de conversa, às vezes alguém queria falar alguma coisa, ninguém falava comigo, me deixava excluído. É isso. Então eu fui muito rejeitado, porque eu não soube lidar com o chamado de Deus para mim, né? Então, em 2015 eu fui mentoreado, né? Eu tive a oportunidade de ser mentoreado por um homem de Deus, servo do Senhor, chamado Pedro Benício, e eu passei pela jornada do autoconhecimento. Na jornada do autoconhecimento eu pude entender quais eram os meus erros, aonde eu estava pecando, aonde eu estava muito mal, aonde eu precisava melhorar, quais eram as minhas virtudes, minhas qualidades, como eu poderia potencializar minhas qualidades e o caminho que eu precisava tomar para mudar meus defeitos, ou seja, reduzir o impacto de excessos, né? Vou usar uma expressão que foi me ensinado pelo meu mentor, é limitar a sua resposta àquilo que te perguntam. Então, assim, baseado nisso, em tudo isso, de 2015 para cá, eu comecei a ser moldado, Deus foi me trabalhando para mim exercer o meu chamado. Então, nisso eu precisei sair da cidade onde eu morava, né? E comecei a trilhar um certo tempo sozinho, porque Deus queria aquele tempo para mim sozinho, para que eu pudesse, então, de uma maneira sólida, consolidar o meu chamado, e eu entender que não era louvor e que sim, na verdade, era ser comunicativo. Então, assim, foi difícil, não é fácil, você relutar, né, e tal, não é fácil, né, você aceitar o seu chamado, mas nós precisamos aceitar, porque nós somos do corpo de Cristo, o corpo de Cristo unido, cada um tem uma função, e se eu não exerço a minha função, nós estamos debilitados, desequilibrados, nós estamos aleijados, e aí o corpo de Cristo fica deformado. Eu estou num lugar onde eu não deveria estar, e aí eu começo a causar o que? Tempestade, eu começo a causar jogar a carga fora, e enquanto o barco quase afundando, e eu preciso sair desse barco afundando, porque o barco não é meu, e eu preciso tomar o meu caminho, né, para o qual o Senhor me chamou. O que eu quero dizer para você é que você compreenda, não seja igual Jonas. A palavra do Senhor em Tiago, capítulo 5, diz que peça sabedoria a Deus, que vos dará deliberadamente. Peça a Deus sabedoria para você entender qual é o teu chamado. Você entenda que o Senhor te chamou para uma obra específica. E esse chamado, ele já manifesta em você desde criança. Ele já manifesta em você desde quando você resolveu aceitar Jesus. Esse chamado manifesta em você desde o primeiro momento da sua vida. E o que te determina isso é o que você realmente é bom. Você fala línguas, né? Idiomas, né? Você fala idiomas com facilidade. Provavelmente seu chamado é missões, né? Você é uma pessoa que é comunicativa. Às vezes você não consegue falar para a câmera, mas seus chamados são missões locais. Às vezes o seu chamado é ser evangelista, às vezes é ser recepcionista da igreja, às vezes é tocar, às vezes é cantar, às vezes seu chamado é de intercessão. Eu tenho uma cunhada que chama dela intercessão. Quando ela começa a orar, aquilo agrada o coração de Deus e é uma manifestação da graça do Senhor. E é uma manifestação da graça do Senhor no momento que ela ora. Entenda
que o que nós precisamos é nos posicionar no chamado de Deus, no que chamado que o Senhor tem para mim e para você, tá bom? A gente está criando esse canal para exercer esse chamado, porque nós entendemos que Deus tem algo, o que Deus fez na minha vida, a transformação, o ensinamento, todo o processo que eu passei para chegar onde eu estou, para ter conquistado as coisas que eu conquistei, para ter um certo grau de sucesso, eu precisei passar por um processo longo e que todos nós precisamos passar, e parte dele é aceitar o meu chamado. Se eu aceito o meu chamado, entenda isso fortemente. Se eu aceito o meu chamado, eu exerço o meu chamado, eu estou fazendo a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Exerça o seu chamado. Naturalmente, você exercendo o seu chamado, virão pessoas que precisam de ser libertos, ser curados, precisam da palavra de Deus. Naturalmente, você exercendo o seu chamado, você vai ver milagres acontecer simplesmente porque você exerceu o seu chamado. O meu cunhado, ele foi certa vez foi expulsar demônio de uma pessoa que estava endemoniada, e aquela coisa, a situação não saía, não fluía, nada fluía, quando de repente, assim, ó, Deus falou com ele: o que eu te dou? E ele tem um chamado pro louvor, ele começou a cantar, e aí a coisa aconteceu, simplesmente porque ele exerceu o chamado dele. Então eu quero encerrar esse vídeo dizendo para você: se você exerce o seu chamado, você atrai a presença de Deus. Quando você atrai a presença de Deus, você manifesta frutos do Espírito. Por quê? Porque segundo 1 Coríntios 3,16 diz que nós somos morada de Deus. Se nós somos morada de Deus, Deus vai com a gente aonde nós formos. Se Deus vai com a gente aonde nós formos, Ele sempre vai manifestar quando? Quando eu exercer o meu chamado. Se seu chamado é orar e você começa a orar, você exerce seu chamado. Entende? A atmosfera do Senhor vem. E aí vem frutos do Espírito manifestando em você, né? A alegria vem a mansidão, vem tanta coisa. E a constância, né? E a constância do chamado de Deus, a constância de exercer o chamado do Senhor, ela vai te trazer constância de frutos do Espírito. Porque quando eu estou rebelde, não exercendo o chamado de Deus, fazendo coisas que são contrárias a isso, indo contra aquilo que é a vontade de Deus para nós, na verdade nós não teremos constância no frutos do Espírito. Nós eventualmente estaremos não gerando esses frutos, né? Porque o que a gente precisa entender é que nós somos morada de Deus, e frutos do Espírito nada mais é do que o resultado de sermos morada de Deus. E aí, se eu não exerço um fruto do Espírito sendo morada de Deus, quer dizer que eu não estou exercendo o meu chamado. Entende? Eu espero que ficou claro. A palavra do Senhor, ela é boa. A palavra do Senhor é perfeita, a palavra do Senhor é agradável, a palavra do Senhor, ela vem para nos revelar algo profundo de relacionamento com Deus. Afinal, Deus nos chama Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em verdade, diz muito sobre quem você é diante de Deus. Espero que você possa responder essa pergunta: quem você é diante de Deus? E aí você possa viver o extraordinário do autoconhecimento, o extraordinário de estar no centro da vontade de Deus, o extraordinário de exercer o seu propósito, o seu chamado. Que o Senhor Jesus seja contigo. Que a graça de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com você hoje para todo sempre. Amém, amém e amém.